Fala galera, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E como nós estamos encerrando o ano de 2025, vamos à indicação de livros. Eu garanto que você é um leitor, ou se você não lê, você vai começar a ler em breve. O Twitter, até nos meus stories do meu Instagram, sempre está incentivando a galera a ler, né? Eu não gostava de ler no colégio, eu odiava ler, eu odiava estudar. Eu sempre fui um aluno muito mediano. Mas Deus começou a me mostrar qual era o chamado dele para mim. E entendendo esse senso de chamado, eu comecei a me aprofundar mais. Tem um livro chamado Hábitos Atômicos, ele não está aqui. Você começar um hábito, é preciso você puxar ele para a sua identidade. Então eu garanto que às vezes, talvez você ou um conhecido da sua família não lê, porque principalmente se acha burro. Então, por que eu vou ler se eu sou burro? Por que eu vou ler se... Isso é uma mentira, né? É igual ir pra academia. Por que eu vou pra academia se eu, sei lá, se eu não consigo ganhar, se eu não consigo emagrecer, se eu não consigo ficar musculoso? Então a gente precisa primeiro entender que, para que você é chamado? Eu entendi que eu tenho um chamado ministerial, eu entendi o que Deus tem com a minha vida. E a partir disso começou a surgir um desejo para entender mais, saber mais, aprender mais, ter mais conhecimento. Então, entenda que você não vai começar um hábito enquanto você não entendeu por que você vai começar ele. Eu vou ler por quê? Só por ler? Não. Comece a ler sobre assuntos que você gosta. Eu quero, sei lá, ser um astronauta. Comece a ler como montar um foguete. Entende? Então, procure entender quem você é, para o que principalmente Deus te chamou. Qual é o seu propósito nessa terra. In this world. Amém? Então, eu não tenho vinheta nenhuma. Joga uma almofada pra cima, hein? Bora! Então, primeiramente, me perdoem se vocês ouvirem cachorro latindo no fundo. Eu comprei um lapela, mas o lapela não funcionou. Então, a gente vai começar aqui. E eu não fiz um esboço antes, são livros que eu li esse ano. Eu li 19 livros esse ano. Aqui tem 17, então vão ser 17 livros. Porque eu li esse Chega de Regra 2 vezes. E tem um que eu li e dei para um amigo, que é o Eles Irão Além de Você, do Daniel Lara, que fala sobre liderança. Então aqui estão os 17 livros que eu li esse ano, li, reli, meditei. A leitura boa é a leitura que você pode refletir em cima. Hoje mesmo eu estava na rede ali deitado, lendo um livro que se chama De Dentro para Fora, do Larry Crabb. Eu estava lendo o livro e eu parei no momento assim, comecei a pensar sobre algumas coisas, eu falei, caraca, é isso! Sabe, não é apenas ler por ler, não é apenas ler para terminar um livro, mas é você refletir em cima daquilo, sabe? Você pensar sobre o que você está lendo, se torna uma leitura prazerosa, entende? Eu cheguei em 19 livros no ano, mas eu não fiz isso para bater uma meta, eu não fiz isso para agradar alguém, eu não fiz isso para alguém ver. Foi o que eu li no ano, e fora a palavra de Deus, que sempre intercalando com a palavra de Deus. Alguém já disse que nós devemos ler bons livros, visitar bons livros, mas viva na Bíblia. Viva na Bíblia, né? Então vamos lá? Bora para... É uma recomendação isso aqui? Posso fazer uma recomendação? Não é recomendação. Não, isso aqui não é uma recomendação. Pode ser uma recomendação para você, mas basicamente vai ser os livros que eu li no meu 2025 e vou falar rapidamente um pouquinho sobre cada um deles. Então pode ser uma recomendação. Então sai uma recomendação para você. Bora. Não tem vinheta ainda? Aqui, ó. Bora lá. Partiu. Fiz aqui a pilha, né, em formato de pirâmide aqui, para ir dos maiores para os menores, mas não tem nada a ver. Eu li eles de forma aleatória, beleza? Então, bora lá. Primeiro, formação de um discípulo. Esse aqui, ó. Formação de um discípulo. Esse livrinho eu ganhei do meu antigo discipulador, o Jorge. Ele vai falar basicamente sobre métodos, sobre a forma de você formar discípulo. Entendendo que os discípulos não são nossos, eles são discípulos de Cristo, né? Então nós estamos seguindo a Cristo. O livrinho vai trazer exatamente sobre isso, como é importante nós termos o irmão mais velho, né? Alguém que está mais tempo na caminhada. Por estar mais tempo na caminhada, não é que é melhor do que você, mas já caminhou um tanto a mais, já tem uma maturidade maior e pode te aconselhar coisas que você não sabe. Então é um livro sobre discipulado. Você que está discipulando ou quer discipular, é um livro pequeno, bem pequenininho, 166 páginas, o tamanho da minha mão. Até minha mão marca o livro. Então, recomendo pra você. Segundo livro, Homens de Oração, do Hernandes Dias Lopes. Esse livro aqui é para você que quer ser um homem de oração. Ou para você também que é uma mulher que quer ser uma mulher de oração, porque o livro fala sobre oração. Eu ganhei esse livro aqui do Felipe, amigo meu da GE, um dos líderes da GE, cara de Deus. E o Hernandes Dias Lopes escreve com o Arival, que também é um pastor da igreja presbiteriana, né, de Pinheiros.
E é um livraço para quem quer se aprofundar mais em oração. Ele vai dizer nesse livro uma frase fantástica que até hoje está aqui, ó. In my heart, in my heart. E olha a frase. Um cristão enxerga mais de joelhos do que um filósofo na ponta dos pés. Fantástico, né? Então tá aí a recomendação, homens de oração. Bora. Terceira recomendação, Uma Voz para Essa Geração. Foi o penúltimo livro que eu li esse ano. Acho que é o penúltimo livro. De um rapaz chamado João Heck. Eu fui pregar lá na igreja onde eu congrego, na Alcântara dos Pinhais. E ele levou esse livro e é um livro fantástico. Se eu pudesse definir esse livro, eu definiria uma palavra: identidade. Ele vai falar sobre identidade, sobre propósito, sobre como desempenhar nosso chamado na vida pública, na sociedade. O cristão não foi chamado somente para ficar dentro da igreja enclausurado, mas também para impactar a sociedade. Louvado seja Deus. E é um livro fantástico. Acho linda a definição que ele dá de como Deus... A gente se pergunta, eu preciso desenvolver a minha identidade, mas como eu faço isso? Relacionamento. Às vezes eu posso ter muita informação de quem é Deus na Bíblia e do que a Bíblia diz sobre mim. Mas aquilo entra na minha cabeça e não gera uma transformação significativa. Você já percebeu nisso? É porque leva tempo para essa informação que cai no teu cérebro, essa informação que cai no teu entendimento, descer para o teu espírito. Então entender uma coisa na mente é uma coisa, entender no coração é outra coisa. Ele vai falar como você descobre a sua identidade. Relacionamento. Mateus 16, quando Jesus tem aquela conversa com Pedro, né? Pedro, o que estão dizendo que eu sou? Um diz que é Jeremias, outro João Batista, algum dos profetas. Ele pergunta, mas e vocês? O que vocês que estão caminhando comigo, que estão se relacionando comigo, dizem que eu sou? Eles respondem, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eles sabiam porque tiveram uma revelação do Pai, mas os apóstolos caminhavam com Jesus. Então se você quer descobrir quem é Jesus, e por descobrir quem é Jesus você vai descobrir quem é você, se relaciona com Deus. Se relaciona com Deus, caminha com Deus. Aí ele vai te mostrar quem você é. Tanto que é uma dica que eu daria pro Vitor, sei lá, de 5 anos, 7 anos atrás. Vitor, continue sendo intenso. Você vai errar, você vai falhar, você vai precisar aprender. E esse aprendizado não vem sem quebrar a cara algumas vezes, mas seja sempre intenso. Não abra mão da intensidade com Deus. Porque neste lugar parece que ele te acelera, ele faz você crescer e conhecer ele melhor. Então, Uma Voz para Essa Geração. João Heck, tá aí a recomendação. Livraço, hein? Bora pro próximo.